Gente querida do terror, Nadina, para o nosso limitado conhecimento, não existe nada mais relativo que o sobrenatural, principalmente o ligado ao universo infantil. Imaginário, fantasia, eles têm acesso a alguns determinados pontos, visões, criaturas, universos que nós não temos. Com certeza essas perguntas norteiam a vida de muito especialista que tenta descobrir realmente o fio da meada, mas anda em círculo. O relato que segue agora, ele é curto, mas é extraordinário porque é impactante, me fez pensar. Peço que assista até o final. Você que tem filhos, que tem irmãos menores, que tem sobrinhos, enfim, que convive com crianças e tem alguma responsabilidade no crescimento, na formação delas. Se hoje já se dedica, presta muita atenção, então multiplique essa dedicação, essa atenção por milhões. Porque realmente, depois, restará apenas arrependimento e dor. Senhor Romário, boa tarde. Espero que esteja bem aí nesse inverno do Rio Grande do Sul, se é que o senhor está no Rio Grande do Sul, não sei. Mas eu começo me apresentando. Aqui eu vou usar meu nome de Ana Maria. É um nome fictício, não se preocupe. E o relato que eu vou contar não é algo que eu vivi, presenciei ou testemunhei. Não. É o famoso ouvi dizer. Pois cresci escutando sobre essa história. Eu confesso que durante muito tempo a considerei apenas um mecanismo, uma malandragem utilizada pelos meus pais para me manter na linha. O medo na cabeça deles faz criança não atravessar o portão mesmo que esteja aberto. Mas seja como for, eu resolvi contá-lo aqui, torná-lo público, na esperança que de alguma maneira venha abrir os olhos de pais ou os responsáveis. Eu cresci com a minha avó. Não que meus pais foram morar com ela, não. Ela é que veio morar com a gente. Uma senhora incrível, maravilhosa, cuidava da casa, cuidava de mim, ajudava muito meus pais, que na época jovens, começando a vida, tinham que trabalhar e, lógico, tinham pouco tempo para pensar em outras questões. Mas eu lembro que a avó Bianca, ela me contava essa história sempre que eu estava fazendo alguma coisa que ela considerasse que deveria parar. Durante muito tempo ela obteve sucesso, depois eu deixei para lá. Mas a história é sobre a menina Safira. Safira, filha de Mônica. E aconteceu, segundo consta, lá pelos anos de 1970. Mônica, diferente da minha mãe, era do lar. O seu marido Pedro trabalhava muito. E a forma que ela ajudava o esposo era cuidando da casa e principalmente da filha. Então pense vocês que era uma tarefa fácil. Só quem é dona de casa sabe o quão penosa é essa profissão que não acaba nunca. Sempre tem algo para fazer. E depois de feito, horas depois precisa ser refeito. A minha avó dizia que o trabalho de dona da casa só é reconhecido quando não é realizado. Porque as pessoas aí olham de nossa, que porquice, que relaxamento. Porque se estiver tudo arrumadinho, eu não sei, é da cabeça do ser humano imaginar que aquilo ali aconteceu por passe de mágica. Então Mônica e Pedro moravam numa casa gigantesca, sabe aquelas casas de interior antigas? Um quintal enorme, muito bonito, mas que merecia cuidados. Então ela trabalhava. Enquanto isso, Safira, uma menina de 4 anos, dizem que era linda, aquele cabelinho crespo, aqueles cachinhos loiros, uma pelezinha clara, um olho azul, porque Pedro e Mônica eram um casal muito bonito. E Safira era encantadora.
E ela tinha a presença constante de Danusa. Quando Mônica começou a perceber atitudes da filha, passou a indagar: filha, com quem você está conversando? Filha, com quem você está brincando? A resposta é sempre a mesma: é a Danusa, é minha amiguinha, é a Danusa. A princípio a Mônica se preocupou. Pô, sua filha falando sozinha, brincando sozinha. Até procurou especialistas que disseram: deixa, isso é normal. Toda criança, principalmente aquela que não tem outras crianças para brincar, ela cria uma amiga invisível. Até é saudável. Bom, com o tempo, Mônica acostumou com a presença de Danusa. Inclusive era agradecida, porque sua filha não dava trabalho, ficava no canto, ficava no quintal, rindo, brincando, correndo, brincando de boneca. Fora aqueles incômodos, né, de que sua filha queria que a mãe colocasse um prato a mais à mesa, para Danusa fazer a refeição com eles. Ou então, sua filha chegar com palavras, ou com conhecimentos, além da sua capacidade, além da sua idade. E quando Mônica perguntava: quem te ensinou isso, minha filha? Ah, foi Danusa. O Pedro não gostava muito dessa história de ter a sua filha conversando com paredes, brincando com ninguém. E muitas vezes ele chamou a atenção da esposa. Mônica até tentou lutar contra algumas vezes, obedecendo ao marido, mas não tinha como. Chegou um ponto que a dependência de Safira era gigantesca. Eu acho que se ela perdesse a Danusa, nossa, seria uma criança infeliz. E também Mônica acreditava, que muitos pais acreditam, e acaba acontecendo, que ao entrar na escola, sua filha esqueceria da amiguinha invisível, que não teria mais espaço no seu universo devido à chegada de novas crianças. Era estranho, mas era algo administrável. Aconteceu um fato que fez Mônica assim agradecer a existência dessa Danusa. Ela teve que sair, uma saída rápida. Ela tinha um compromisso na cidade, eles moravam um pouco distante. Era no hospital, ela não queria levar sua filha, não tinha com quem ficar. Mas como era algo tão rápido, ela foi meio leviana, que Pedro não soubesse, deixou a menina em casa. E disse para a menina aguardar, não mexer em nada, ficar ali, ser obediente, que quando ela voltasse traria um chocolate. Bom, o chocolate seria tudo, mas até que Safira disse: traz 2, tá, mãe? Traz um para Danusa. Tá bom, eu trago. Mônica foi, e o médico atrasou. Ela não podia ir embora porque perderia a consulta. A coisa foi enrolando, e o que era para ser rápido durou uma tarde inteira. Danusa chegou em casa e já estava anoitecendo. Pausa para um pedido, necessária por ser muito importante para o canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu like, comente, compartilhe, clique sino de notificações para receber mais vídeos produzidos por nós. E se achar que merecemos, envie-nos um Pix, QR Code na tela, como também a chave. Você escolhe o caminho. Qualquer quantia será bem-vinda. Importante também é que você lembre de hypar o vídeo. E se desejar se associar à Confraria Nadina, será muito bem-vindo. Seja membro por apenas R$ 4,99. Em troca nós não temos muito a oferecer, mas já existe uma grade de vídeos extras exclusivos para os membros. E é claro que não podemos deixar de agradecer sempre aqueles que enviam os seus relatos via e-mail, o e-mail que está aqui na tela. São essas experiências o combustível que move a engrenagem. Dado o recado, voltemos ao relato. E desde já deixamos o nosso muito obrigado. Muito obrigado por estar aqui, por ser um Nadina, pois você é a razão do canal existir.
Mônica chegou em casa, já estava anoitecendo. Ela chegou torcendo que Pedro não estivesse, não estava. Aí entrou em casa chamando pela filha. Estava ela ali sentadinha no quarto, brincando com Danusa. Era estranho, mas ajudava. Até que num determinado dia, Mônica estava ali limpando a casa, cumprindo suas obrigações. Safira chegou com uma sacolinha. Ela falou: o que é isso, filha? Eu vou viajar com a Danusa. Bom, na cabeça, vai viajar ali no pátio, né? Que Danusa e eu vamos nos parques muito bonitos, vai ter brinquedo, vai ter criança. Ela disse que é um mundo maravilhoso, que eu vou adorar. Então, normal, a única coisa diferente era a mala, né? Porque aquele quintal era um mundo repleto de fantasia. Mônica não ligou. Aí coincidiu que ela estava ali no pátio, varrendo, limpando, pegando umas folhas de árvore, colhendo umas frutas, vendo se a roupa já tinha secado no varal, aquela coisa toda. E ela sentiu, de repente, uma tarde que estava de sol, linda, maravilhosa, a temperatura começar a cair, e viu uma neblina, uma coisa cinza, escura. Tinha uma fuligem, parecia que, sabe que estava pegando fogo, alguma coisa, era a fuligem. Nisso ela olha e vê Safira descendo os degraus da varanda e indo sentido ao portão. Senhor Romário, ela ficou preocupada, não pelo fato da filha estar ali, mas aquela situação, é o fim do mundo, o que é isso? E ela correu, quando ela correu, ela chamou, a menina deu um sorriso, abanou para ela e fez assim, como se pegasse na mão de alguém, e foi caminhando. Senhor Romário, Mônica deu um berro, aquela fuligem, aquela coisa. Claramente deu para ver a figura de uma mulher que estava andando com sua filha sentido rua. Mônica largou tudo o que estava fazendo, ela estava com uma bacia de roupa, coisa, saiu correndo, entrou naquela fuligem, quando ela saiu do portão, olhou, Safira havia desaparecido. Ela entrou em pânico, começou a gritar, começou a aparecer vizinho de todo quanto é lado. O que está acontecendo? Minha filha desapareceu. Danusa fugiu com a minha filha, raptou a minha filha, mas quem é Danusa? Socorre, minha filha, cadê minha filha? Nesse tempo horroroso, foi quando uma vizinha disse: mas que tempo horroroso, a tarde está linda ali, que ela notou. Aquela neblina, aquele frio de repente, aquilo tinha sumido, a tarde continuava linda. Ela em choque, os vizinhos saíram procurando, chamaram a polícia, chamaram Pedro no serviço, procuraram. Até que deram como criança desaparecida. Pedro, não sei se por um egoísmo ou se por um sofrimento de um pai, que saía todo dia cedo, trabalhava muito, tudo para sua filha, tudo para sua esposa, deixava a mulher ali para cuidar da filha, de repente ela perde a filha, ele não aguentou e separou. Não daria mais para viver junto com Mônica. É claro que o mundo da mulher desmoronou e cada vez que ela contava a história, mais louca ela parecia, mais desequilibrada ela ficava. E foi acabar numa clínica psiquiátrica. Foram 4 anos de internação. Entre idas e vindas, ela saía, ia para a casa da mãe dela, mas era um bobear com ela saía e ia até a sua antiga casa, onde ela morava com o marido e a filha, tipo, olhando, procurando, e sempre repetindo: Danusa raptou. Olha, Danusa, mas quem é Danusa? Uma amiga invisível que ninguém nunca viu. De fato, Mônica estava louca. 4 anos. Passados esses anos, ali estava Mônica, em frente àquele portão com outras crianças brincando. A casa já tinha sido alugada para outra família. Aquela família não queria vê-la ali. Muitas vezes mandaram ela embora, cuidar da vida. E quem
gostaria de ficar com uma louca olhando para o seu pátio, para os seus filhos, esperando voltar uma menina que desapareceu e que ela disse que foi levada porque não existe, era uma loucura, realmente era de Mônica enlouquecer. E num desses dias que o novo dono da casa chegou e encontrou Mônica ali, perdeu a paciência com ela, mas soltou os cavalos em cima dela e disse que se ela continuasse ali, ele chamaria a polícia, que ele não aguentava mais. Vai cuidar da tua vida, louca. Tua filha não está aqui. Nós nem conhecemos tua filha, nós nem sabemos quem tu é. A gente alugou essa casa, diz que é sossego, some daqui. Aí já vem a mulher dele, poxa, eu já te falei para expulsar essa mulher, mas eu vou fazer como? Eu falo tudo para ela ir embora, ela não vai. Era um desespero. Foi quando o homem disse, olha, eu soube que tu andou internado, eu andei pesquisando, eu vou chamar a polícia, tu vai voltar para aquele hospício que é o teu lugar. Aí Mônica se assustou, não, por favor, não, lá não, por favor. Deixa eu ficar aqui, porque se eu ficar presa lá, eu não vou ter como procurar minha filha. Eu não venho, mas eu não fico aqui na frente, eu fico do outro lado da rua, mas lá não, por favor. Tinha horas que dava pena. Claro, a gente ficava imaginando a dor, o remorso, sabe? O se considerar incompetente, ela tinha que cuidar da sua filha, não levou a sério a fantasia da menina, sei lá, ela descuidou, ela era culpada, aquilo ali era muito pesado. Ela queria encontrar a filha pelo menos para pedir desculpas, saber como é que estava a filha. Sabe? Aquela louca que a gente quer ver pelas costas, mas ao mesmo tempo se colocando no lugar dela, assim, fica pasmo, como é que ela aguentou? É de ficar louco mesmo. Aí Mônica atravessou a rua. Quando ela atravessou a rua, o casal ficou olhando até, sabe? Até o homem disse para a mulher, ó, é o que eu te falo, cuida das crianças. Olha o que pode acontecer. A gente acha que isso acontece com os outros, não acontece só com os outros não. Cuida das crianças. Foi quando a mulher olhou para frente assim e viu se aproximar de Mônica uma moça linda, uma moça dos seus 20 e poucos anos. Eles viram. Aí aquela moça disse assim, mãe, tudo bem, mãe? Diz que Mônica virou. Quem é você? Ela sou eu, mãe. Safira. Ela disse, ai, para de abusar de mim, para de brincar comigo, não aguento mais, para, não é coisa de brincadeira. Tu não é minha filha, tu não pode ser minha filha hoje tem no máximo 8 anos, ou 7, ou 9, eu não sei nem mais a idade da minha filha, eu não sei que dia é hoje, eu não sei que ano é hoje, eu não sei nada, mas tu não é minha filha, o que tu quer comigo? Vai embora, me deixa. Aí, o homem, até então revoltado com Mônica, disse, eu vou lá, vou ver o que essa mulher quer com a pobre da doida. Aí aquela moça chegou, pegou na mão de Mônica, e quando ela pegou na mão, Mônica sentiu algo correr pelo corpo e disse, Safira, é você? Como você cresceu? Como é que pode? Safira simplesmente disse para ela, mãe, eu não sei. Eu não sei onde eu fui, onde eu estava. Eu não sei. Eu só sei que eu saí com a Danusa. Nós passeamos, brincamos. No outro dia eu voltei para casa. E tinha gente estranha. E eu não te encontrei. Ai, mãe, como foi bom te encontrar aqui. Você tá bem? Nisso, o dono da casa, Valério, chegou. Tudo bem, moça? Algum problema? Aí a Mônica olhou assim. É minha filha. O cara, bom, tá. Aí viu duas mulheres praticamente da mesma idade ali. E aquela louca chamando de filha.
resolveu não se meter, era loucura demais para ele, ele virou as costas e saiu. Quando ele saiu, estava indo em direção ao portão da sua casa, sua mulher grita: Valério, o que é isso? De repente, ele vê aquela figura que tinha formato de mulher, mas era uma coisa como cinza, uma coisa escura, uma coisa chegando, fazendo assim com as duas mulheres, que se deram as mãos e saíram caminhando. O Valério primeiro teve um choque, depois, ei, o que está acontecendo? Ei, foi. Quando ele foi? Quando ele chegou embaixo daquela árvore, todas tinham sumido. Aí é lógico, ele ficou na situação, se denunciava desaparecimento, se contava a história, o que ele faria para não passar por louco? Ele tinha testemunho da mulher, e o testemunho de outras vizinhas ali, vizinhos que estavam olhando. Aí resolveram ir na delegacia. O delegado escutou, parou, pensou e disse: eu acredito em vocês, mas não vou abrir um boletim de ocorrência, porque isso vai dar em nada e pode criar a mesma comoção que criou anos atrás. O único conselho que eu dou para vocês é mudarem daquela casa e prestar atenção redobrada nos filhos de vocês. Nada foi revelado. O combinado era virar a página e esquecer o ocorrido. Só que no dia seguinte, uma notícia se espalhou pela cidade. Era o pessoal que trabalhava no cemitério local. Eles contavam apavorados que estavam num dia normal de trabalho, quando de repente entraram pelo portão principal duas jovens de mão dada e saíram caminhando em direção a um túmulo de indigente e ali sumiram. Intrigados e curiosos, resolveram abrir o túmulo. Ficaram chocados ao encontrar dois esqueletos, o de uma mulher adulta e de uma criança. Peritos da capital foram acionados e, após análise detalhada, chegaram à conclusão: os corpos encontrados eram de Mônica e Safira, criança desaparecida há mais de 4 anos.